Nestes corredores centenários, há muita história. O São Pedro chegou no auge da superpopulação no final da década de 60, início de 70. No final da década de 70 ele tinha 2.700, mas já, mesmo tendo um número muito grande, já tinha diminuído bastante. Em 1957, o São Pedro tinha 7.911 pacientes transitantes, são aqueles que ele atendeu, mas não moradores. Hoje, depois do esvaziamento por consequência da lei antimanicomial, há apenas um paciente morando aqui. Outros 85 ocupam leitos de psiquiatria. Os quartos preservam o passado do local construído para tratar e exilar todos que fugiam dos padrões impostos pela sociedade e pela medicina. O São Pedro foi um lugar para as pessoas rejeitadas. Aquilo que a sociedade não queria enfrentar, largavam aqui. Aquilo que as famílias não queriam mostrar para a sociedade, largavam aqui. Ele foi um lugar de exclusão, de punição, de controle moral. Foi isso. E, junto com isso, pessoas com transtornos mentais. Quando ocorria uma internação, o hospital guardava os objetos dos pacientes. Todos esses que estão expostos não foram retirados. Pertenceram, talvez, a pessoas que nunca saíram daqui. A história da psiquiatria no Rio Grande do Sul se confunde com a história do Hospital São Pedro. Por isso, muitos estudantes visitam esse espaço. Nessa sala, por exemplo, é possível conhecer equipamentos usados no passado, que ajudaram a revolucionar a medicina na época. Aqui se implantou tratamentos, aqui se fez cirurgias, aqui se testou novas tecnologias que à época eram novas. Tudo isso foi feito aqui, num outro momento histórico, né, em que pouco se conhecia também sobre os transtornos, pouco se tinha de alternativas terapêuticas, principalmente medicamentosas, né, e que hoje a gente tem um arsenal medicamentoso bastante vasto, disponível, tem campo ainda de conhecimento a ser descoberto em transtorno mental. O Memorial da Loucura foi aberto em 2021 e ocupa parte de um dos prédios históricos que foram tombados pelo Estado e pela Prefeitura de Porto Alegre. Ele reúne móveis, fotos, documentos, livros, medicamentos, materiais que contam em detalhes a trajetória de mais de um século. A história vive de todos nós, de todo o Estado, de toda a saúde pública, né? O São Pedro é uma instituição que antecedeu, né, o Sistema Único de Saúde. E ele sempre foi relacionado à saúde pública. Então, ele é um marco da saúde pública no Rio Grande do Sul. Então, como não contar essa história? É possível visitar o local de maneira individual ou em grupos, mediante agendamento. As portas estão abertas. A gente quer mostrar que existe uma história, que ela aconteceu, que ela teve o seu tempo e que aquelas coisas que não eram, que hoje não são adequadas, elas não podem ser esquecidas para não serem repetidas.